Seja muito bem-vindo à nossa oração. Hoje nós vamos falar sobre por que faço o que faço. Ou por que a outra pessoa faz o que ela faz. Vamos compreender isso e eu tenho certeza absoluta que a compreensão e esse nosso bate-papo aqui hoje vai abrir os teus olhos e vai trazer muita mudança nos teus relacionamentos. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça hoje a tua inscrição. Marque o sininho no ato da inscrição. Deixe também o teu joinha neste vídeo para que o YouTube assim ele impulsione esta oração e deixe nos comentários os teus pedidos de oração. Vamos então ao texto de hoje. Vamos entender por que fazemos o que fazemos. O texto base para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, antes da nossa oração, nós vamos ter um tempo de ministração da palavra, depois nós vamos orar, está no Evangelho de João, o apóstolo João, no capítulo de número 13, versículo de número 34 e 35. Preste bem atenção a essas palavras do próprio Cristo que dizem assim: um novo mandamento lhes dou. Um mandamento é uma direção, é uma ordem, é um mandamento, é aquilo que deve ser cumprido. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês também devem amar-se uns aos outros. E o versículo de número 35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Veja que está falando de uma característica dos discípulos dele. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Você hoje está em um relacionamento amoroso, talvez um relacionamento de amizade, quem sabe uma sociedade profissional. Como que tem sido os teus relacionamentos? Como é que você tem lidado com as pessoas com as quais você convive? Você em algum momento já mergulhou em embates tão difíceis que a conversa nestes relacionamentos, ou nesse relacionamento específico, se transformou em uma briga? Nós vamos falar de relacionamento de uma forma geral, mas a gente vai estar falando um pouco mais sobre relacionamento matrimonial. E aí a gente pode depois expandir todo o conhecimento aqui compartilhado para qualquer tipo de relacionamento. Mas nós vamos aproveitar o casamento, que sem dúvida nenhuma é a aliança mais importante que uma pessoa pode fazer neste mundo entre um homem e uma mulher. Se qualquer pessoa pudesse estar ali na tua casa, talvez no teu quarto, como espectador, observando o momento de discussão entre você e o teu cônjuge, o teu marido ou a tua mulher, o que essa pessoa veria? O que estaria ali diante dos olhos dela e o que alimentaria os ouvidos desse espectador? Provavelmente frieza no falar, grosserias, um tom de raiva nas palavras usadas, irritação, um interrompendo o outro porque um quer falar mais alto do que o outro, porque existe uma competição de quem é que vai ganhar essa disputa, acusações, críticas, esse verdadeiro espetáculo de horror. Um dia a discordância e o motivo da briga é por causa da forma como educam os filhos. No outro dia, talvez porque o marido ele aceitou no Facebook o pedido de amizade de uma ex-namorada. Quem sabe no outro dia porque o marido está chateado que a sogra tem interferido demais no casamento de vocês. A grande questão aqui, meus irmãos, é que o verdadeiro problema nos relacionamentos não está
no caso que nós dissemos, na diferença no processo educacional das crianças, nem está no marido ter aceitado ou não o pedido de amizade no Facebook de alguém com o qual ele já se relacionou, muito menos no quanto que a sogra ou o sogro, ou outra pessoa, outro familiar, o cunhado, por exemplo, ou um amigo, está interferindo no relacionamento de vocês. O verdadeiro problema comumente não é aquilo que a gente vê. O verdadeiro problema não é aquilo que nós vemos. O problema comumente ele está mais profundo do que a nossa capacidade de enxergar. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que dentro de um casamento o marido ele tem um vício. E a esposa vê o seu marido praticando aquele vício e o que ela pensa? Aquilo, o vício, é o problema. E o que acontece? Ela fica irritada, ela vai para cima dele, o critica, tenta conversar e pedir para ele mudar. E o que acontece? Nada muda. Por quê? Porque o vício não é o problema. Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Há uma raiz, algo mais profundo que causa o vício. A grande questão é qual que é a origem do vício, o porquê desse vício, o que está além daquilo que os meus olhos estão conseguindo enxergar agora. A esposa, nesse caso aqui que a gente está utilizando, provavelmente ela não sabe o que é. Talvez nem o marido saiba. Agora os dois discutem em círculos, volta e meia, toda hora, a respeito daquilo que estão vendo como consequência de um problema mais profundo. Os problemas visíveis, dentro de uma analogia com uma árvore, são como folhas, ou galhos, ou até mesmo o tronco de uma árvore. Agora, as verdadeiras causas, elas são menos aparentes. Elas são difíceis de detectar e muitas vezes difíceis até mesmo de nós entendermos. Agora, a única razão dos problemas visíveis existirem é porque existe uma raiz que os alimenta. Se não houvesse essa raiz, preste bem atenção, se essa raiz for destruída, cortada, a árvore não vai existir mais. No exemplo que nós escolhemos, o vício deixará de existir. Quando nós descobrimos qual que é a raiz dos problemas nos relacionamentos, a gente passa a entender por que uma pessoa faz o que faz. Por que em um casamento a esposa faz o que faz, o marido faz o que faz, no relacionamento de amizade, no relacionamento de patrão e empregado, no relacionamento de amigos, de pais e filhos, por que fazem o que fazem? E, consequentemente, lutar por aquilo que se vê, na nossa analogia com a árvore, lutar por causa das folhas e por causa dos galhos, essas discussões certamente diminuirão. E diminuirão muito. Como o ambiente do relacionamento, aquele ambiente desagradável que costuma se formar entre você e a outra pessoa, essa sensação desagradável vai diminuir também. Olha só, querido, a eliminação de apenas uma raiz ruim vai resultar em muitos problemas solucionados de uma vez só. E aqui nós precisamos ser muito estratégicos, muito criteriosos, e precisamos buscar no Senhor discernimento espiritual. Colocar a nossa atenção e a nossa energia no verdadeiro problema. Só assim nós viveremos transformação em nossos relacionamentos. Todo o demais é desvio de foco.
Olha, o nosso comportamento, ele depende em muito de como nós olhamos, para onde olhamos e como interpretamos o que olhamos. Você entendeu o que eu disse? Os nossos comportamentos, muita coisa, principalmente os nossos comportamentos, dependem muito de como olhamos as coisas, para onde estamos olhando e como interpretamos o que olhamos. Existe um livro que eu gosto muito chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. É um livro de liderança, de gestão de pessoas, escrito pelo americano chamado Stephen Covey. Eles têm uma empresa, uma multinacional que trabalha com desenvolvimento humano, que está presente em boa parte do mundo. E neste livro, o Stephen Covey, ele traz um acontecimento da vida dele, algo que aconteceu no dia a dia dele, muito interessante. Permita-me compartilhar essa história contigo. O Stephen, ele comenta que um determinado dia ele estava fazendo uma viagem de metrô. Ele estava sentado, e ali sentado ele estava lendo o seu livro, ele estava lendo o seu jornal. Ele diz que o vagão, ele estava cheio. O vagão não estava cheio. Tudo estava tranquilo e havia até mesmo alguns assentos vazios. Em uma das paradas, em uma das estações, entrou um pai com 2 filhos, 2 encrenquinhas. Os filhos eram muito travessos, segundo ele, e esses filhos se sentaram ao lado do pai. E esses meninos, eles não paravam. Corriam para um lado para o outro, pulavam, gritavam. Imediatamente, o que eles fizeram? Com aquela atitude, eles tiraram a paz de todos no vagão. Até então estava tudo bem. Agora, aquelas 2 crianças estavam trazendo um problema para aquele vagão. E o mais interessante é porque o pai estava lá, sentado e com os olhos fechados. A sensação que as pessoas tinham é de que ele não estava nem aí, de que ele não estava nem um pouco preocupado com aquilo que estava acontecendo. O que o Stephen Covey fez? Ele relata que ele não resistiu à indiferença do pai. Ele se indignou e, muito irritado, ele foi até a direção do pai e perguntou para ele alguma coisa mais ou menos assim: será que você não consegue controlar os teus filhos? E o pai olhou para ele com a cara de assustado. Ele se surpreendeu. A sensação, segundo Stephen Covey, é como se ele não tivesse percebendo o que estava acontecendo. E esse pai olha para o Stephen Covey e diz: opa, é verdade. Por favor, me desculpe. É que a gente, olha só, irmãos, é que a gente acabou de sair do hospital. E a minha esposa, a mãe dos meus 2 filhos que você está vendo, ela acabou de falecer. E eu simplesmente não sei o que fazer, e parece que meus filhos também não sabem o que fazer. Você imagina o sentimento do Stephen Covey, a vergonha. Ele de imediato pediu desculpas e ele começou a trazer palavras de consolo para aquele homem. Olha que interessante, irmãos. Imediatamente, olha o relato de Stephen Covey. Imediatamente, toda a irritação que ele tinha contra aquele pai, porque no sentimento e na mente dele, o quê? Ele estava censurando o pai, ele estava julgando aquele pai, ele estava condenando o tipo de paternidade que ele exercia com os próprios filhos. Ele havia sido foco do seu julgamento, aquilo que estava diante dos olhos dele. Agora, no momento que ele compreendeu o porquê daquela postura do pai, a irritação dele imediatamente, a irritação dele contra o pai cessou. E a irritação dele contra as crianças desapareceu. E no lugar da irritabilidade, o que veio? A empatia. Empatia. Stephen Covey se colocou no lugar daquelas crianças e se colocou no lugar daquele pai, daquele homem, daquele marido, daquele viúvo. Sentiu a dor deles.
O que transformou o comportamento do Stephen Covey? O que, irmãos? De um julgador, acusador, de um homem irritado, o que mudou o comportamento dele? Foi exatamente a maneira como ele passou a olhar aquela situação. Antes da informação dada pelo pai, o Stephen Covey ele apenas olhava para aquela cena pelas lentes dos seus próprios valores e princípios. Então ele julgava por aquilo que eram os seus valores, por aquilo que eram os seus princípios. Como é que pode um pai permitir que os filhos sejam tão mal educados? Ah, se fossem meus filhos! Agora, irmãos, depois da informação, a sua maneira de enxergar a situação mudou tudo. Não é que mudou só a forma de ver, mudou tudo, mudou o próprio sentimento do Stephen Covey. Olha, presta bem atenção, porque não houve alteração nas pessoas. O pai não mudou, as crianças não mudaram. As crianças não pararam de se comportar mal. E o pai não fez nada para começar a controlar as crianças. O que mudou? A ótica de Stephen Covey em relação à situação mudou. E como ele mudou a forma de ver, ele mudou a ótica de enxergar a situação, o comportamento dele também mudou. É assim que acontece nos nossos relacionamentos. Nas tuas amizades, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu casamento. O que nós comumente fazemos? Julgamos o outro. Exigimos que o outro mude. Por quê? Porque nós enxergamos o outro e aquilo que o outro faz e as circunstâncias ao nosso derredor com as nossas lentes, através das nossas experiências, dos nossos valores, dos nossos conceitos. Veja que é o eu gritando, que é a nossa vaidade, a nossa arrogância. Muito diferente do que Jesus diz e que o apóstolo João ele descreve, nós lemos no texto sobre o amor. O amor ao próximo. Vocês serão reconhecidos por muitos se amares. Isto é a oposição disso. Todo conflito que nós temos nos nossos relacionamentos acontecem porque não entendemos nem atentamos para o que realmente está por detrás de cada situação. Por isso que uma das primeiras atitudes que nós precisamos tomar para transformar a realidade dos nossos relacionamentos tem que ser mudar a nossa ótica, a forma como nós enxergamos, para onde nós olhamos, como olhamos e principalmente como interpretamos aquilo que nós estamos vendo. Então o desafio é saber para onde olhar, porque nem sempre a raiz é tão fácil de se identificar. O apelo de Jesus em João 3 é de relacionamento. Amar é se relacionar. E se relacionar é como se assentar à mesa com alguém e buscar, de forma talvez até curiosa, conhecer o outro e da sua parte se permitir conhecer também, se fazer conhecido. É muito importante que nós entendamos que o passado da pessoa com a qual eu estou me relacionando, ela afeta diretamente o presente dessa pessoa e o futuro dela. Amor é gastar e investir tempo conhecendo o outro. Quando duas pessoas, por exemplo, se casam, o passado de ambas também se juntam. Você entende isso? E são exatamente esses passados que determinam o comportamento de cada um dentro do relacionamento. E é por isso que nós não podemos olhar para a pessoa com quem nós estamos hoje, ainda que você esteja casado há muitos anos, estamos falando agora de casamento, olhar só para quem está diante de você agora, só para a pessoa pronta hoje. Nós precisamos saber quais são as raízes dessa pessoa. De onde ela veio? Quem que ela é?
quais circunstâncias e quais pessoas influenciaram essa pessoa. O que deixou e o que fez com que essa pessoa se tornasse quem que ela é hoje. E tudo que contribuiu com isso. Isso exige tempo, exige diálogo, existe sede em conhecer, exige amor. Amor é isso. Amor é investir tempo em conhecer e passar a enxergar muito dos outros a partir da ótica deles mesmos, nos enchendo de misericórdia, de piedade e de amor. Assim, meus irmãos, nós poderemos entender muito bem a situação pela qual nós estamos passando, a situação pela qual o outro está passando, e agir com eficácia para que as coisas possam ir bem, para que os relacionamentos sejam transformados e para que nossos relacionamentos possam ser benditos. Seja você um instrumento de transformação e edificação nos teus relacionamentos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar por este tempo, por esta palavra, e eu quero te pedir, Pai de amor, para que o Senhor envolva cada um dos teus filhos que nos acompanham nesta oração, trazendo sobre eles transformação e vida, trazendo mudança. Coloca nesses corações piedade, misericórdia, que possamos sim, Pai, exercer o amor em um processo constante e contínuo de conhecer o próximo, de investir tempo no outro, enchendo-nos de piedade e de amor. Eu quero, através desta oração, abençoar os relacionamentos, declarando um novo tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como servo e ministro do Senhor, eu quero te abençoar. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Compartilhe agora esta mensagem com outras pessoas. Se essa mensagem te edificou, permita que ela edifique outras vidas também. Deus abençoe.